E eu vou iniciar a transmissão também ao vivo no YouTube. E aí, quem quiser pode ver depois, essa é a novidade dessa vez da live. Então, a gente vai estar ao vivo no YouTube, no canal Constela SP. Já começou a transmissão lá. E o formato é vivência. A diferença da Masterclass, quem já participou da Masterclass, é que na Masterclass só no final que a gente abria para participação, para exercícios. A ideia na vivência é já ter os exercícios, os movimentos sistêmicos ao longo da própria vivência. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado para ver quem está chegando. O tema é criança interior. Então eu fiz um roteiro, mas é a contribuição, que é assim, os comentários, perguntas, que vão guiando os exercícios que a gente faz nessa vivência. De início, uma questão assim sobre a criança interior, eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim: como saber se a sua relação com a sua criança interior vamos dizer, está boa ou está de uma forma saudável? Como saber? Como? Pode falar. Como? Ah, sim. Então, uma forma para isso é pensar na relação mesmo. Imagina a criança. Uma sugestão é que a criança interior, você pode pensar nela tanto como o feminino, quanto como a criança interior. Pensando sobre a criança interior e pensando sobre o feminino, eles estão muito próximos, não que seja a mesma coisa. Mas tanto a criança quanto o feminino na gente tem a ver com receber. E a questão do controle, do fazer, é mais o nosso lado masculino. Então, por exemplo, se o cuidado com os outros e o cuidado consigo mesmo está em equilíbrio, então é provável que a relação está boa. Quando a gente fica muito ocupado com o externo, responsabilidades e tudo mais, e não sobra tempo para o autocuidado, ou para se ouvir, ou para fazer o que gosta, talvez não esteja em equilíbrio. O que eu quero trazer é assim, ó. É importante reconhecer que tem pelo menos duas vozes, duas partes na gente. Uma parte racional e uma parte emocional. Eu sei que falar isso é auto-evidente, mas que a gente percebe, mas o que eu convido a considerar é que essas duas partes, elas têm vontade própria e a gente é as duas ao mesmo tempo. Então, ora uma parte na gente fala, ora a outra fala. E a gente fica, muitas vezes, num conflito. Esse conflito entre pensamento e sentimento, ele vai refletir na relação com a criança interior. Só para ambientar, quem nunca participou de uma vivência comigo, o que a gente está fazendo é construir um raciocínio dessa visão sobre a criança interior. Eu vou falar sobre o amor interrompido, porque uma da dor da criança interior é o amor interrompido, que é os pais não estarem disponíveis em algum momento que a gente, como criança, buscou eles. E aí a gente vai também explorar isso. Eu também trouxe um outro olhar que é quando a gente considera as polaridades. A polaridade do eu e do outro. A criança estaria na polaridade do eu, porque ela pensa nela. E não tem uma preocupação necessariamente, não que seja uma regra, mas não tem uma preocupação necessariamente com os outros. Já o adulto, a gente, muitas vezes se preocupa com os outros. E a ideia é olhar para isso como um equilíbrio. E eu trouxe um olhar assim, que a criança está do lado do... Sabe o arquétipo de Dionísio e Apolo? Dionísio tem a ver com o se divertir, com aproveitar o momento, com as artes, com o teatro, com o viver o momento. E Apolo tem a ver com a disciplina, com o trabalho, com a ordem, com fazer o que precisa ser feito. Pensar na relação com a criança interior é também pensar nessa relação entre essas duas partes nossa. Como está o nosso lado realizador, responsável? E como está o nosso lado que simplesmente está no momento, sem se preocupar com o amanhã? É possível um equilíbrio
Ou a gente tem sempre que escolher? E se tiver que escolher, é possível separar tempo para esse momento de não ter que ter respostas, de não ter que estar sempre resolvendo problemas? Como fica esse equilíbrio? É possível equilíbrio? Não é possível equilíbrio? O que É você diz? difícil, né? É difícil? É E difícil, né? o que ajudaria? O que se a gente pudesse trabalhar dentro da gente? Porque daí eu tiro um movimento sistêmico. Se a gente identificar o que faz ser difícil, são as demandas externas. Seriam isso? O dia a Responsabilidades? dia, a demanda externa, a responsabilidade da gente também, né? E, Responsabilidade? na verdade, isso que você acabou de falar, né? O Apolo ou o Dionísio, né? Então, Isso. assim, eu, por exemplo, me vejo mais no Apolo, né? Hum. Mas eu tenho trabalhado muito minha criança interior. Sim. E aqui a gente vai trabalhar um pouco mais. Uhum. Então, Eu ultimamente tenho focado mais nisso. hum, e a gente pode dizer que são as responsabilidades, são as demandas externas, as pessoas, o trabalho, que de alguma forma competem com o tempo para a nossa criança. Talvez assim, você fica olhando mais para fora do que para dentro, né? Olha que interessante, ó, a criança, então ela teria esse componente da introspecção, do olhar Uhum. para dentro. Olhar para dentro. Tem um livro, eu estou vendo que a Leila levantou a mão, já vou passar para ela a palavra. Tem um livro do Jung que chama Puer Eternus. Eu tenho esse livro, mas não está comigo aqui, tá? Está na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro. Mas o Puer Eternus traz uma ideia de que a criança está sempre na gente. A gente não deixa de ser criança. E, na verdade, é Uhum. saudável não deixar de ser criança. Então, não importa a idade que a gente tenha, o nosso lado... Não é o nosso lado criança, é a criança na gente. Então, existe um eu criança como... Assim, existe quer dizer, a gente pode se relacionar com isso. Quando eu falo que existe um eu criança, a gente pode se relacionar com esse eu criança. Existe um eu Uhum. feminino, a gente pode se relacionar com esse eu feminino. Basta a gente ter um passo inicial para isso, é ter clareza das qualidades que esse lado tem e como eu lido com essa qualidade. Por exemplo, quando a gente está muito no fazer, muito no Apolo, muito no masculino, é comum ter dificuldade com a vulnerabilidade, com o receber. O dar e receber, que a gente conhece da constelação como uma das ordens, um dos princípios sistêmicos, esse dar e receber precisa também ser dentro com a gente. A gente normalmente se pensa no dar e receber na relação com os outros. Exemplo, relação de casal, é importante ter equilíbrio entre dar e receber. Relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Esse é o mais frequente. Mas também é importante pensar o quanto o dar e receber está dentro de mim, entre o lado racional e emocional. O meu lado racional, ele comanda as minhas decisões, assim, 99% delas. Quando que eu decido pela emoção? Será que eu posso fazer alguma coisa para buscar o equilíbrio? Como a Vilma falou, pode ser que a introspecção, que seria uma forma de acessar a nossa criança interior, por isso que é o interior, seria uma forma de trazer esse equilíbrio. E aí a gente vai explorar isso na vivência de hoje. Leila, pode falar. Eu só queria pontuar que talvez essa seja a exigência, né? Que faz a gente se afastar um pouco dessa parte da criança, a exigência do adulto, né? No processo. Isso mesmo, Acho que mais ou que é menos que é isso. o Apolo. É o nosso lado que tem que cumprir o dever, tem que fazer o que tem que ser feito. Que não é um lado ruim. Daí, por isso que eu estou trazendo esse olhar. É um olhar sem julgamento. Inclusive, o não julgamento é uma das ordens de ajuda. Então, a ideia é olhar sem julgamento. O lado exigente, ele está querendo ficar seguro. Não sei se vocês já olharam para isso. Por trás da exigência tem um medo. E tem uma dificuldade de lidar com as emoções. Então, quanto mais exigente a gente é, maior é o medo que a gente tenta evitar.
Como que a gente equilibra essa exigência? Cuidando do medo, acolhendo o medo, conversando com o eu emocional que está com medo. Quando a gente conversa com esse eu emocional que está com medo, normalmente ele vai acalmando, aquieta e, de alguma forma, a gente constrói essa relação. E esse é um dos objetivos da vivência de hoje, que até o final, até lá, 9h30, a gente tenha uma maior aproximação em relação ao nosso lado emocional, o nosso lado tanto feminino quanto a criança interior. Eu gosto muito dessa introspecção. Eu me interesso bastante por esses assuntos. Inclusive, eu quero indicar, não sei se alguém conhece, é uma trilogia que fala, é o He, She e o We. He é ele, She é ela e o We é nós. É uma trilogia, o autor eu acho que é o Robert A. Johnson. Eu tenho um livro dele aqui que chama Magia Interior. Como lidar com o lado sombrio da psique. Esse mesmo autor, Robert A. Johnson, ele também tem essa trilogia que eu falei. O He, que é o ele, é sobre a psicologia masculina, psicologia do masculino, uma coisa assim. O She do feminino e o I do amor romântico. No amor romântico, ele conta o mito de Tristão e Isolda. É interessante conhecer. Eu achei bem prático, assim, em relação a poder aplicar tanto o que está nesse livro sobre trabalhar a sombra, quanto no da psicologia masculina, feminino e do nós. Bom, nesse sentido, o que a gente falou até aqui, para quem acabou de chegar, a gente está construindo um raciocínio nesses 10 minutos iniciais. A gente começou às 8 e meio que a gente está fazendo uma introdução. O convite é para participar, pode fazer pergunta, pode levantar a mão para perguntar a qualquer momento. É uma vivência, então não é só para eu falar, eu vou fazer perguntas, e aí se quiser abrir o microfone para responder ou escrever no chat, fica à vontade. A ideia é uma vivência, então a gente está construindo. E o que eu trouxe até aqui, para recapitular, para quem acabou de chegar? A gente está falando da criança interior, sobre perceber a relação com ela. Aí eu perguntei, de início, como perceber? Como saber como está a relação com a criança interior? Aí a Vilma perguntou, como? Daí a gente começou, ou eu comecei trazendo alguns pontos. Por exemplo, olhar para a relação e perceber. A minha criança interior está perto de mim ou está longe? Eu consigo perceber essa relação? Se ela está longe, porque eu estou muito atarefado com responsabilidades, trabalho e fazendo coisas de adulto. E aí eu não tenho tempo para minha criança. Se eu imagino ela perto, como que fica? Eu fico impaciente com ela? Eu ignoro a minha criança? Como é essa relação? Eu lembro de perguntar para minha criança o que ela quer no dia de hoje? Quem já fez isso? Ou quem fez isso recentemente? Exemplo, vai sair para almoçar ou vai preparar o almoço? Quem lembra de perguntar para a criança anterior, o que você quer comer hoje? Eu. Ó, legal, isso é bom. E faz diferença, não faz? Não tem um sentimento diferente quando faz? Pela manhã, no espelho, pergunta, e aí? O que você quer que eu faça hoje? Sim. O que nós vamos fazer de bom hoje, né? Eu pergunto, sim. E aí agora eu vou fazer uma pergunta aproveitando essa deixa. Quanto a sua criança interior se sente amada por você de 0 a 10? Então, como eu estou trabalhando muito ultimamente, e assim, eu costumo fazer, às vezes, quando eu começo a me irritar com alguma coisa, implicar com alguma coisa, aí eu falo, ei, Vilma, ó, fica quieta aí, né? Fica quieta aí, deixa que eu, adulto, vou comandar. Aí Isso eu é fico bom? assim. Às vezes, quando eu percebo Você que eu está tirando tô... ela do jogo? Às vezes eu falo com ela, ó, quando ela começa a dar birra, né? Aí eu falo para ela, ó, deixa que eu vou resolver isso aí. Isso é coisa de criança, isso não, né? Então, assim, eu tenho procurado fazer essas técnicas que eu aprendi com a outra pessoa, né? Tento, assim, na verdade, controlar, né? Então, com emoção, o caminho não é controlar. E eu estou falando isso baseado em experiência e eu posso demonstrar isso.
Com emoções, o caminho é conversar, Sim. dar empatia. É que controlar significa a gente impor o que o nosso racional acha certo. Aí isso está muito perto do reprimir. Eu falo isso porque a gente pode experimentar. A ideia é experimentar, não. Eu gosto do Sim. princípio que eu ouvi uma vez. Acho que os ensinamentos de Olha, Buda traz isso. Que a questão é: não aceite nada que você ouça, mas tenha a sua experiência. Experimente e chegue à sua conclusão do que faz sentido. é, A Dalgisa quer falar ou está conversando com outra eu pessoa? deixei a lâmpada ligada aí do lado. Eu já estou postando, já estou achando por uma chave. A Dalgisa está conversando com alguém lá e esqueceu o microfone aberto. Leila, pode falar. Então, eu acho que eu também estou, assim, em relação à criança, poldando um pouco, né? Por exemplo, eu sinto vontade de comer algo que eu sei que era da minha infância, tipo salgadinho, alma chips, essas coisas. E eu sei que isso me faz mal, meu estômago não reage muito bem, aí que gera aftas, que era um mecanismo muito forte que tinha do meu organismo quando eu era criança, né? E aí eu venho podando essas coisas assim. E quando eu vejo também que são situações, por exemplo, preguiça de levantar, né, para poder fazer de manhã cedo, aquela preguiça, eu vejo que esse é um hábito meio infantil, né, de um adulto tomar suas decisões de fazer as coisas logo. Então, aí eu tenho meio que podado, assim, a criança nesse sentido de não deixar, não ouvir muito ela, né? Tenho aprendido nesse aspecto de não ouvir a emoção, aquela coisa, mas ir mais para a razão, né? Para o que precisa ser feito. E qual é o efeito disso? Você percebe um efeito disso? Às vezes tem um êxito, mas às vezes gera frustração, né? Porque às vezes até eu nem consigo fazer, na verdade. Às vezes fica ali no meio tempo, fico parada, estagnada, porque o corpo quer uma coisa, né? E a mente quer fazer outra. Então, às vezes eu fico até parada, demoro para fazer o que tem que ser feito, gasto mais tempo. Mais ou menos isso. E quanto a sua criança se sente amada por você? Antes disso, só para contextualizar, o que eu quero trazer é que a gente foi treinado para achar que a criança é errada, que é ela que Exato. faz a gente não fazer o que tem que fazer. Mas o quanto a gente cultiva essa relação no sentido de criar empatia com ela? Será que a nossa criança ela é birrenta e ela tem que ser educada? Ou será que foi o que a gente aprendeu com os pais? E outra Nós coisa que eu temos que quero... aprender os pais. Então. E outra coisa que eu quero trazer é: ninguém precisa saber que você está mimando a sua criança. Você pode mimar ela indefinidamente. E outra coisa é: quanto mais você mimar a sua criança, melhor você está com as suas emoções. E uma última coisa é: será que a forma como você está tratando o seu lado emocional não é uma repetição lá que você aprendeu com o pai e com a mãe? É isso, eu estou sentindo essa falta de, na verdade, a gente às vezes nem sabe, né, que está nesse processo, né, de estar podando a criança, de estar buscando não ouvir, fazer à vontade, naquele quesito de que a criança que está me dominando, né? Tem muito isso, de saber se é a criança que está dominando a sua vida. Então, acho que é mais isso que a gente vem se prendendo, se podando por conta disso. Eu aprendi que quanto mais a gente acolher as emoções, pelo menos tem sido o meu aprendizado até hoje. Quanto mais eu acolher o que eu sinto, por exemplo, eu posso estar num momento, num dia que eu não quero fazer nada. Pode acontecer. E aí, se eu fico em conflito com isso, de eu tenho que fazer porque é preguiça, eu estou piorando a situação. Geralmente, quando eu não estou com vontade, eu avalio que eu realmente estou cansado, que eu fiz muita coisa nos últimos dias. E aí eu fico em paz. Às vezes, no meio da semana, eu fico um dia sem fazer nada. Aí faço o que eu tenho que fazer, claro, em relação aos compromissos que eu assumi, mas eu me permito, no tempo livre, não fazer nada. É interessante, É isso. assim, uma sugestão, exagerar
nesse acolhimento do nosso eu emocional. E É isso que eu falo, a questão da exigência, né? Que a gente tem a exigência além, né? A gente quer, como adulto, quer buscar, tipo, uma perfeição. a gente tem uma exigência ou a gente está modelando ou imitando o pai, a mãe? É porque é o que em si o mundo pede, né? Que você desenvolva, que você ande, que você faça, né? Para poder ter sucesso, né? Para poder desenvolver e você ter resultado. E nunca essa coisa de olhar para a emoção, para a criança. E geralmente é mais para educar a criança, né? Então, ó, sobre isso, uma coisa que lá em 2007 eu estava em Manaus, eu ainda estava no exército nessa época, e eu fui numa taróloga. Até 2007 eu tinha medo das minhas emoções. Eu achava que se eu ouvisse o meu eu emocional, eu não ia seguir o meu caminho. Eu ia seguir o caminho que meus pais queriam para mim. E aí eu fui numa taróloga, porque eu sempre me interessei por esses assuntos assim, e a primeira coisa que ela me falou foi que eu era estranho. Aí eu pensei, eu sempre fui estranho, porque eu sempre gostei de aprender e gostei desses assuntos, não é uma coisa comum. E aí ela perguntou, mas por que você é estranho? Eu falei, porque eu gosto de aprender, eu estou sempre aprendendo todo dia e eu faço isso por minha conta, não é, né, assim, eu não estou fazendo porque eu tenho um irmão mais velho que fazia. É algo que, sei lá, eu gosto. Aí ela falou essa questão do lado emocional, ela falou assim, você investe, eu estou vendo que você investe muito tempo no seu desenvolvimento intelectual. Se você investisse a mesma energia no desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado. Para mim, aquele momento virou a chave, no sentido de que eu passei a ter foco. Antes eu buscava aprender sobre tudo. Envolvia as emoções também, mas não era o foco. Era o inconsciente, era para a psicologia, era sobre tudo. E a partir dali virou como que eu lido com as emoções. Por alguns anos, até 2011 e 12, foi uma busca racional. Quando eu conheci constelação em 2011, em 2012 eu participei de um treinamento que usava a visão sistêmica no contexto do coaching, da PNL e da hipnose. E uma coisa que eu achei curioso foi uma constelação dos arquétipos. E aí era uma constelação do arquétipo do amor, da disciplina e do conhecimento. Era um alemão que estava facilitando, chamava Bernd Izzard, ele já faleceu. E ele não me conhecia. Ele falou, escolhe 3 pessoas para representar, conhecimento, disciplina e amor. O conhecimento, quando eu escolhi, era a pessoa que estava mais assim inflada, assim, estava muito grande. Fez muito sentido. O disciplina estava pela metade, assim, estava 50%. E o amor estava lá embaixo. Eu achei muito curioso, porque até aquele momento a minha busca por entender as emoções era racional. E a pessoa que era o amor, ele falava assim, eu quero entender o amor, só que eu não consigo chegar perto. Eu me sinto interessado, o conhecimento falando, a pessoa que representava o conhecimento falando. Eu me sinto interessado, eu quero chegar perto, mas não consigo. Eu achei muito interessante. E aquela constelação fez muito sentido para mim. Então, o que eu estou trazendo com essa... Qual que é vamos dizer, a premissa que eu estou trazendo com isso? Quanto mais a gente confiar no nosso eu emocional, quanto mais a gente desenvolver essa empatia, e esse é o objetivo da vivência de hoje, a gente vai trabalhar isso, essa é a proposta. Quanto mais a gente criar essa conexão, esse entendimento, mais confiança, mais fluidez, mais fácil é a vida. É o contrário de achar que a crença atrapalha. Essa é a premissa, a gente vai construir isso. É que a crença de que a nossa crença atrapalha, ou que as emoções, a vulnerabilidade é ruim, vem dos condicionamentos do passado. Vem, como a Leila falou, da sociedade que cobra a gente, que a gente tem uma postura. Só que a sociedade, ela cobra através da gente mesmo. Bom, em algum momento pode ter... É que, na verdade, é importante perceber que a relação com a nossa exigência é uma relação que a gente precisa olhar para ela. Assim como eu mencionei que a criança interior é uma relação para a gente cuidar, a relação com a nossa exigência é uma relação para a gente cuidar. Às vezes a gente não olha para essa relação. Em algum momento eu vou anotar aqui, porque é como, não sei se alguém conhece análise transacional. Na análise transacional,
O Bert Hellinger, ele comenta sobre isso, parece que ele estudou isso também. Tem lá o eu criança, o eu adulto e o eu pai. Esse eu pai é como se fosse o superego da psicanálise. O eu adulto é como se fosse o ego e o eu criança é como se fosse o id, mais ou menos, como um paralelo. Então, a exigência é como se fosse o pai exigente, o pai severo. Então, a pergunta que eu fiz, eu vou voltar nela e quero ouvir a resposta. Quanto a sua criança se sente amada por você? De 0 a 10. Quem quiser liberar o microfone e falar, eu vou anotar aqui. Quem quiser escrever no chat, pode escrever também. Quanto a sua criança se sente amada por você de 0 a 10? 10 totalmente, 0 nada, 5 mais ou menos. E se for não sei? Como que é o não sei? O não sei é talvez ela não se sente amada, né? Ou eu nem penso nela. Como que a criança se sentiria se a gente nem pensa nela? Ó, a Janaína falou 8. A Ingrid falou que a criança não sabe. Janaína falou 8. Deixa eu ver. Ó, Ingrid, confesso que não penso nela, mas é importante pensar. Assim, convite, começa a pensar hoje. Esse é o convite. Na vivência, tudo que eu estou perguntando é sempre sugestão, tá? Nada das perguntas são obrigatórias. Ó, a Vera falou 8 também. Vera falou 8. Deixa eu ver quem mais. Janaína colocou 8. Ingrid disse que não pensa nela. A Maria também colocou 8 e escreveu que aprendeu a amar e admirar. Maria, 8. Luciene, eu não sei, sinceramente não penso nela. E aí o convite é começar a pensar. Ó, o Ailton colocou 5. Ailton, 5. A ideia é que a gente vai fazer, então, o que eu vou propor agora? A gente vai fazer um exercício. Você tem um número de como está agora. A gente vai fazer um exercício. Eu vou decidir ainda se vai ser com a criança, de olhar para ela, ou se vai ser olhar para o nosso lado exigente. Porque o exigente é uma interferência para a gente deixar a nossa criança ser. Deixa eu ver se mais alguém escreveu. Então, eu anotei aqui. A Leila, é quanto, Leila? Você falou, escreveu? Eu não lembro. Quer mostrar assim com a mão? Se quiser mostrar. No meu caso também, eu não penso nela. Ah, e se pensar, não vem nenhuma informação. Não, Ah. Eu não. procuro pensar na minha criança, então... E uma coisa também para a gente pensar no quanto a gente está ouvindo a nossa criança é o quanto a gente se permite fazer o que gosta. Ó, a Dalgisa colocou 8,5. Por exemplo, às vezes eu já ouvi no 8,5, ele atendimento disse que 0 a individual 10. Quando você alguém dava falar, por que exemplo, você conversa com sua mas criança, eu gosto de ajudar as pessoas. Gostar de ajudar as pessoas é uma parte do gostar. É importante ter essa diferença. Quando a gente ajuda os outros, existe um sentimento bom quando a gente faz caridade, quando ajuda os outros. Então, existe uma recompensa instantânea. Então, mas o que eu quero trazer é que é importante diferenciar esses dois tipos de gostar. Existe o gostar que envolve os outros, e eu estou convidando a considerar o gostar que envolve a gente. A criança, eu estou colocando ela, contextualizando ela, nesse gostar que envolve a gente. Às vezes, alguém pode gostar muito, ser muito voltado para pessoas, e gostar muito de estar com pessoas. Ainda assim, é importante encontrar um espaço, nem que seja sei lá, de manhã, cedo, quando acorda antes de todo mundo, ou à noite, antes de dormir, é importante encontrar um espaço para dialogar com a criança interior, dialogar com as emoções, dialogar com o lado feminino. A Vilma colocou 6, a Dalgisa 8,5, a Vilma 6. Tá. Eu vou trazer 2 exercícios agora. Eu estou pensando em começar com a exigência primeiro, mas se a gente começar com a exigência, a gente não vai ter o parâmetro. Então, eu vou fazer assim, a gente vai fazer 2 exercícios, a gente faz um, compartilha como foi, faz outro, compartilha como foi. Então, eu vou começar com a criança interior. Pensa
Pensa na sua criança, nesse momento. E, se quiser, experimenta tomar consciência do seu corpo. Observa os seus pés. Eles estão tocando o chão está quente, está frio. Se você está com um calçado, com tênis ou algum calçado, o pé está confortável? Se você está descalço, como que é a sensação dos pés tocando o chão ou tocando onde eles estiverem tocando? Estando sentado, qual é a sensação do corpo tocando a cadeira, a poltrona, o sofá? Leva consciência para as sensações. E olha essa chave que eu estou compartilhando. Uma forma de conectar com a nossa introspecção, com o nosso lado interno, com criança interior e lado feminino, é através da presença, através do aquietar a mente. Sempre que a gente leva a atenção para dentro, a mente aquieta. Sempre que a gente leva a atenção para fora, a mente agita. Isso já é uma pista que a gente precisa ter mais momentos de introspecção. Então, observa as sensações, vê se tem alguma parte do corpo que está doendo. Se tiver, só observa. E fala para essa sensação que você vê ela. Experimenta dizer para a sensação no corpo, eu vejo você. Observa a respiração. Essa vivência foi diferente, porque normalmente nas vivências eu começava com esse convite para dentro. Hoje eu não fiz, estou fazendo agora. Qual pé está mais confortável? Ou qual pé te dá mais conforto? O pé esquerdo ou o pé direito? Observa. Nem precisa responder, só observa. Leva a sua atenção para o pé mais confortável. E fica lá 10 segundos ou 2 respirações. Isso. Agora, experimenta ou lembrar de uma memória da infância, lembrar de você da infância, ou simplesmente pensar no você criança. E sem muita exigência de ter que ver de uma forma definida, sem muita exigência de como é esse ver, só deixa a imagem. Às vezes, a imagem pode ser bem sutil, bem suave, não tem problema. Então, é assim, se a minha criança, faz essa pergunta para você, se a minha criança estivesse aqui, agora, no ambiente que eu estou, onde ela estaria? Para mim, a minha é como se estivesse do meu lado esquerdo, um pouquinho para trás. E eu percebo como se ela olhasse para mim, estivesse esperando para ter a minha atenção. Como é para você? A sua criança aparece perto, aparece longe? Se ela te pedir uma coisa, o que ela te pede? Você consegue ouvir? O que ela está pedindo para você? Por exemplo, quando eu pensei, o que a minha criança está me pedindo? Me veio, me veio o pensamento de que ela quer ver um seriado ou um filme. Eu assisti recentemente o seriado lá do Jovem Sheldon no Netflix. São 6 temporadas, eu acho. Mas é episódio curtinho, de 20 minutos. Então me veio essa lembrança. Então, observa o que a criança te pede. E como você responde para ela? É fácil ouvir? Ou será que atender ela vai atrapalhar alguma coisa? Pode ser que família, pode ser que os pais, filhos, irmãos, pode ser que eles tenham um papel de competir com a criança. Ah, mas pensa assim, ó. Pensa que a sua criança interior é o seu primeiro filho ou filha. Então você precisa cuidar bem dele. Ele veio antes. Cuidar bem dele para poder
de alguma forma, está mais presente nas relações, com mais facilidade de ouvir e acolher. Você conseguiu ouvir o que a sua criança está te pedindo? Agora experimenta dizer para ela assim. Não conseguiu? Experimenta dizer para ela. É que às vezes a gente não ouve porque a gente espera ouvir palavras. Mas faz assim. Se a minha criança pedisse, o que ela está pedindo? Às vezes a gente já sabe, só que a gente não dá o braço a torcer. É um exercício de intuição. Quer ver uma outra forma? Eu aprendi isso num livro chamado Intuição, você já sabe o que fazer. E aí você pega um exemplo de exercício muito simples, era você abrir um livro de forma aleatória, colocar o dedo numa página e ver qual palavra o seu dedo mostrou. Para mim, o meu dedo mostrou a palavra não. Aí eu busco qual o significado. Talvez a minha criança está dizendo não para mim. Como que eu lido quando a minha criança diz não? Eu consigo aceitar que ela possa dizer não? Às vezes ela está dizendo não porque eu não estou ouvindo ela. Aí eu vou achar que ela é birrenta e vou brigar com ela. Mas se eu fizer isso, eu prejudico a relação. Então, o que eu tô trazendo é que a gente precisa reconquistar a confiança da nossa criança interior, caso a gente não tenha sido muito severa com ela. E experimenta dizer para a criança, a gente está finalizando, tá? Esse momento desse olhar para a criança. Para a gente finalizar, experimenta dizer para ela assim, fala para ela, você é amada. Eu escolhi você para estar aqui nessa geração. Você veio criar várias coisas. E mesmo que te critiquem, eu estou com você sempre. Como fica? Aí agora é o momento onde a gente compartilha. E a partir de como foi a experiência, isso vai me dar a informação para eu ajustar. Então eu gostaria de ouvir todo mundo que puder falar ou escrever. Como foi a experiência? Vera, pode falar. Então, quando tu pediu para conectar com a minha criança sentou no chão, feliz, me convidando para brincar com ela. Então, me convidando para sentar no chão e brincar com ela. Tá? Foi isso que ela quis fazer. E no final, agora, quando eu disse tudo isso para ela, ela veio e me deu um abraço. Assim, né? Um acolhimento, assim, um abraço de sim, estamos juntas, né? Estamos juntas. Muito bom. Foi isso que aconteceu. Legal. Roseleide quer falar? Leila, pode falar. Interessante que eu estou num processo em que eu estou analisando isso, né? Quando você perguntou, para perguntar para a criança, você é amada? Me veio na memória que eu, hoje em dia, quando alguém diz que me ama, eu não acredito, meio que entorta a boca. Né? Então, por isso que talvez a criança não apareça muito, não se mostre muito, porque ela não se sente amada, né? E você esse é está um sendo uma mãe reflexo que severa para ela. Você está isso, sendo uma mãe né? severa para ela, então ela está encolhida. Entendeu? E ainda reverbera ainda esse sentimento, né, de não ser amada mais para frente, né, com outras pessoas, né? Eu não consigo sentir esse amor também. Então, é que a forma de sentir é você expressando isso para sua criança.
É que você fez pergunta, né? Eu não sei se foi a entonação da sua fala, mas eu entendi que você perguntou para sua criança se ela se sente amada. Mas é para você afirmar para ela que ela é Ah, amada, entendeu? É que entendi. é você que define o tom da relação, entende? Você define. Então a ideia é você dizer para ela, dizer todo dia. Faz isso como antes de dormir, faz ao acordar, faz como afirmações matinais ou antes de dormir, oração, mantra. É dizer para sua criança o tempo todo: você é amada, você é amada, você é amada, eu escolhi você. Essas 4 frases que eu dei o exemplo. É dizer para ela que ela é amada é diferente de dizer eu me amo. Eu percebo que é diferente. Dizer eu me amo, eu não sinto a mesma força ou a mesma profundidade ou o mesmo. Eu percebo diferente. Se eu falo eu me amo, parece que fica aqui fora. Quando eu É, falo você é amado, parece que eu acessei a minha criança, sei lá, ou acessei um estado interno. Eu não sei explicar. Como que é, Leila? Você percebe a diferença ou é igual para você? faz sentido, faz Dizer eu me sentido. amo, eu sinto uma experiência. Quando eu falo você é É, amado, eu estou falando para uma parte de mim. Porque eu posso dizer eu me amo, eu, lado racional, amo o lado racional. Se eu falo você é amado, não tem como ser o próprio lado racional falando, entendeu? É o faz lado sentido. racional falando que ama o lado emocional. Por isso que eu sinto essa diferença. É que eu comecei a usar esse você é amado, falando para mim mesmo, recentemente, faz uns 2, 3 meses que eu entrei em contato com essa informação. Você é amado, eu escolhi você para estar aqui nessa geração, eu falando para mim, para o meu emocional. Você veio realizar muitas coisas e não baixa, não se deixa intimidar por ninguém. E o terceiro é, podem te criticar, mesmo pessoas da família, mas eu estou com você até depois do fim, ou até o fim, ou sempre, como quiser ajustar. É legal ter isso, essas frases assim, para exatamente trabalhar a relação entre o eu racional e o eu emocional. Eu vou ler aqui, Legal. a Rosileide escreveu assim: quase sempre nem penso na minha criança. Então, Rosileide, sugestão, começa a pensar. E se anotou as frases que eu falei, experimenta falar elas todo dia, de manhã, à noite para sua criança, até você sentir que não precisa mais falar. Porque às vezes você vai falando um tempo, aí chega um ponto que já parece que preencheu. Ou pode ser que vai fazendo até. Então, a Rosileide escreveu: quase sempre nem penso na minha criança, senti ela aqui perto de mim, mas não falou nada. Fiz as perguntas, o que ela queria, porém ela ficou quieta e sorriu. Permaneceu aqui perto sem falar ou expressar nada. É interessante, muitas vezes, o interesse por ela. Mesmo que ela não fale, você pode perguntar: você quer isso? Você quer aquilo? Ou, às vezes, como se fosse uma meditação. Meditar estando com a criança sem fazer nada, pode ser também. A Janaína escreveu: minha criança é tímida, mas veio como um sinal de liberdade, falando que é para eu não ter medo. E ao final sorriu. Interessante, a criança falando para você não ter medo. É que o medo, uma forma de entender ele, é a nossa desconexão com o lado emocional. Quando a gente tenta controlar as emoções, aí o medo aumenta. O medo é natural, preserva a vida. Só que quando a gente quer controlar o medo para não sentir medo, aí ele aumenta. Mas faz sentido a criança falar para não ter medo, porque se você se conecta com ela, o medo já diminui. A Rosileide escreveu sim, 4 pontinhos. A Ingrid escreveu: ela falou que quer brincar, e eu não sabia como brincar com ela. É interessante, aí é como encontrar essa forma. Eu, às vezes, lido com isso também, tipo, é, o que minha criança gostaria de fazer? É que depende da idade da criança, né? Mas como passar tempo, eu tenho uma impressão que estar com a gente mesmo é uma forma de estar com a criança. Essa introspecção, mesmo que seja 5, 10 minutos, quando você sentir alguma, por exemplo, você tem que fazer algo e você está cansado ou está sem vontade. Se você brigar com você para fazer, a relação fica ruim. É legal tentar
tentar mostrar empatia pelo cansaço e ficar do lado emocional. A ideia é como se fosse... Eu lembro que eu ouvi um termo que era assim, é escolher uma aceitação incondicional, assim, uma aceitação incondicional do lado emocional, pelas emoções. Havia uma escreveu, eu faço meditação da criança interior, todas as manhãs, pratico o Ho'oponopono, legal. E aí, alguém mais? Quem não escreveu ou não falou nada, se quiser escrever, ou se quiser só falar, mesmo que a câmera esteja desligada. Se tiver alguma pergunta ou dúvida, pode falar também, tá bom? Eu vou propor, então, quem não falou e quiser escrever, pode escrever, eu vou propor o próximo movimento sistêmico. Então, o que a gente olhou agora? A gente olhou a criança. Um lado que se opõe à criança e, de alguma forma, compete com ela é o nosso lado exigente. O nosso lado que tem que fazer, tem que dar conta. Então, esse lado exigente, que tem que fazer, tem que dar conta, ele acaba tomando o tempo da criança. Ele acaba interpretando que a criança não faz as melhores escolhas. Mas o que eu quero trazer é, a criança é um lembrete para a gente estar com a gente. Ela não precisa decidir coisas. É a gente que decide estar com ela em algum momento, ou cuidar dela em algum momento. Tem um filme que é um filme que passa na Segunda Guerra Mundial, eu acho. É com Fellini. Acho que A Vida é Bela. La Vie est Belle. E tá o pai e o filho no campo de concentração. E como o pai era um ator, comediante, ele tenta criar um cenário onde é como se aquilo fosse uma brincadeira. Foi a forma que ele encontrou de proteger o filho da brutalidade da guerra. Eu gosto desse filme como uma metáfora do que a gente precisa fazer com a nossa criança. E, normalmente, as pessoas fazem o contrário. O que é o contrário? É a gente brigando com a criança, dizendo que a situação é séria e que precisa se comportar, e porque se não fizer o que tem que fazer, vai dar tudo errado. Entende o que eu quero dizer? Como modelo de ação, modelo de pensamento? Por pior que seja do lado de fora, a gente não precisa fazer ruim dentro também. Não vai ficar melhor. Então, o que eu quero dizer é, esse filme com uma metáfora, é a gente escolher cuidar da nossa criança, e ninguém precisa ficar sabendo que a gente está cuidando. É a gente escolher ficar do lado do nosso eu emocional. Então, normalmente o nosso lado exigente vai parecer ou com o pai ou com a mãe, ou com uma mistura deles. Então, pensa no seu eu exigente. E quando você pensa no seu eu exigente, onde ele está? Ele está perto, ele está longe. É você mesmo, né? Pensou no eu exigente, está aqui, eu sou ele. Mas uma coisa importante é desassociar. Às vezes a gente está misturado com uma parte nossa, porque essa parte fez a gente receber afeto, amor. Então, imagina, quando você estava cuidando de você, sendo criança, e pode ser que vinha o pai ou a mãe e criticavam. E quando você estava fazendo as coisas, as responsabilidades, ou cuidando dos outros, aí tinha uma recompensa. Então, imagina, punição quando você está sendo você e não está fazendo nada, e recompensa quando você cuida dos outros. Isso, reforçado ao longo do tempo, vai fazer a gente gostar de cuidar dos outros e vai fazer a gente sentir incômodo de estar com a gente. Então, olhar para esse lado exigente não é olhar para ele com um julgamento de que ele é errado. Ao contrário, esse lado exigente cuidou de você. Fez você conquistar tudo que você conquistou. Então, o lado exigente é importante. Ó, a Ingrid escreveu, síndrome de boa filha. Então, a síndrome de boa filha significa esquecer de si e viver em função de atender às expectativas dos pais que nunca vão ser atendidas. Porque quando você achar que está atendendo, vai subir a barra, o critério da expectativa. Então, vamos lá. Começamos o movimento sistêmico. Então, de início, você olha para o seu lado exigente. Você gosta dele?
É bom estar com ele aí? Ou você fica tensa? O que você fala para ele? Você fala com ele, você ignora ele, como que é? Pensa que o lado exigente é igual pai e mãe. Se você ignorar ele, ele vai falar mais alto. Ele vai repetir tudo que ele já falou. Então, o que eu quero dizer é, se o lado exigente achar que você está ignorando ele, ele vai achar que você não ouviu e ele vai falar tudo de novo, certo? Então, o que eu vou te convidar a fazer? Fala para o seu lado exigente assim, eu te agradeço por tudo o que você faz por mim. Eu vejo o seu esforço em me ajudar. Como fica? Fica mais leve, mais pesado, relaxa. Como fica? Mais leve, mais ou menos. E aí você fala pro lado exigente assim. Você fala para ele, ó, deu certo. Você conseguiu. Você me ajudou. Você é vencedor. Tudo que eu conquistei foi graças ao seu cuidado, à sua orientação. Aí você fala para ele, agora você pode descansar. Não precisa estar ativo o tempo todo. E você pode dizer para ele assim, e agora eu preciso que você fale comigo com mais leveza. Pergunta para ele se ele pode sugerir e deixar você decidir. Ele aceita bem? Não aceita? Como fica? Talvez o lado exigente, pode ser que ele precise de reconhecimento. Qual é o reconhecimento que você gostaria de receber das pessoas e não recebe? Pensa nos seus pais. Qual é o reconhecimento que você gostaria de receber deles? Pensa no relacionamento. Qual é o reconhecimento? Pensa, filhos, qual é o reconhecimento? Então, pensa nas pessoas do seu convívio, qual é o reconhecimento que você gostaria de receber das pessoas do seu convívio? Pensou? Fala para o seu eu exigente o reconhecimento. Por exemplo, eu vejo que você realiza muitas coisas, eu vejo que você é capaz, eu me orgulho de tudo que você conquistou. Como é expressar esse reconhecimento para o seu eu exigente? Ó, mais leve, a Ingrid escreveu, alívio. Como foi a experiência? A Vera fez assim, ficou bom? Quem mais? Quem quer compartilhar como foi? Pode escrever ou pode falar, fique à vontade. Então, compara como estava com a criança interior agora. Quando a gente trabalhou o lado exigente, observa como está com a criança interior.
Fica mais fácil de lidar com a criança interior? Ela fica mais à vontade? Como fica? Qual é a mudança na relação com a criança interior? A Rosileide escreveu um pouco mais leve, parece que sorriu mais tranquilo. Faz sentido. A Vilma escreveu mais tranquila. Então, se alguém quiser fazer pergunta ou comentar, só clicar para levantar a mão. Eu vou avançar no próximo assunto. Quem já entende bem o que é o amor interrompido? Todo mundo já sabe o que é? Não. Não? A Leila sabe. Quer explicar, Leila? Não? Tá bom. Então, a ideia do amor interrompido é uma das... Está nos livros de constelação lá do Bert Hellinger, ele comenta isso em algum momento. Em resumo, de forma bem simples, é a gente, quando criança, ter buscado o pai ou a mãe e não ter, naquele momento, encontrado o pai ou a mãe. Então, esse movimento de buscar, por não receber a contrapartida, tem uma dor. Então, a gente para de buscar. Então, é o movimento de buscar, e aí o pai ou a mãe não está disponível. Inclusive, eu lembro de... Eu assisti alguma das aulas do Bert Hellinger em DVD, de seminários que ele deu em 2008 e 2009. E aí eu lembro de um exercício que ele fez, que era fechar os olhos, esticar a mão para frente e sentir o que o corpo traz. Não era nem necessariamente pensar na mãe ou pensar no pai. Era só fazer o movimento de buscar. E deixar esse movimento de buscar vir no corpo. Eu achei bem interessante. Eu não lembro exatamente qual foi a condução que ele fez. Mas é como se fosse a nossa criança nesse movimento de buscar atenção, de buscar afeto. E olha que interessante, ó, isso que eu vou trazer agora, esse movimento de buscar, para quem é autônomo, para quem empreende, tem a ver com vender. Vender é pedir. Então, muitas eu também já, às vezes eu lido com essa insegurança no vender, no buscar, no pedir. Antes já foi muito mais difícil, hoje está mais tranquilo também. Quase todo dia fazendo isso fica mais confortável. Mas o que eu quero dizer é, a dificuldade que a gente tem no vender, ou no pedir, ou no se expor, muitas vezes está na nossa relação com a nossa criança. Por ela não se sentir amada por nós. O que eu quero dizer é que não tem mais a ver com o passado. Não tem mais a ver com a infância, com o pai ou com a mãe. Tem a ver com hoje, no agora, a gente está fazendo igual ao passado. Então, se eu mudar meu comportamento agora e escolher olhar para a minha criança com compaixão, dizer para ela que ó, você é amada, você pode não saber o que fazer, está tudo bem, você pode ter medo, você pode estar triste, está tudo bem, eu estou aqui, você não está sozinha. Essas falas de aceitação, de acolhimento, normalmente é o que a gente buscava na infância em relação aos pais e que às vezes não teve. E quando a gente cura essa dor, até pode ser o próximo movimento que eu vou trazer. Olhar para esse movimento interrompido e fazer o luto dessa dor. O luto... Posso colocar uma situação? Sim, quando por favor. Quando tu falou em movimento interrompido, eu não tinha me dado conta disso. E agora me veio muito claro. Eu era pequena e a minha mãe, ela teve uma situação, uma doença, enfim, ela ficou em cima de uma cama. E a minha irmã, 2 anos mais velha, me ajudou a me cuidar. Eu devia ter uns 6 anos, eu acho. Acho que por aí. E a minha vizinha é que nos dava alimentação, então a gente comia na casa da vizinha e tal.
e eu fui abusada pelo filho da vizinha. Hum. Nossa, isso me apertou agora, assim, porque eu não tinha me dado conta eu nunca tinha trazido isso. Hum. Nunca tinha olhado para isso, sabe? Hum. Porque eu não sei se isso seria um movimento, um amor interrompido, tipo, de eu não ter a minha mãe por ela estar doente, embora em casa doente, e daqui a pouco eu fui para a vizinha e acabei sofrendo uma situação lá, mas me veio isso, quando tu falou assim. Sim, e a gente pode trabalhar com isso no que eu vou propor agora, que é olhar, a gente até pode fazer nesse momento, que é olha para a criança, olha para esse eu criança. O amor interrompido é uma sensação de desamparo, de não poder contar, de vulnerabilidade. É uma sensação desconfortável. Mas olha para a criança e fala para ela assim: eu estou aqui com você. Eu tô Você não aqui está com você, sozinho. você não tá sozinha. Isso. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. E eu vejo a sua dor. Eu vejo que o que você Eu passou foi vejo, muito difícil. eu vejo a sua dor e o que tu passou foi muito difícil. Isso. E eu estou aqui e você pode contar comigo. E eu tô aqui, você pode contar comigo. Respira fundo. Pode parecer simples, mas era essa fala que a gente precisava. Essa fala que a nossa criança precisava. Saber que ela não estava sozinha, que a gente está com ela e que a gente vê a dor dela. E que a dor dela, ela é certa. A dor é a dor. Não tem que esconder a dor. Ao contrário, agora ela é vista e ela é cuidada. Esse é o luto que eu falei é o luto de uma dor passada. Quando a gente não quer sentir por conta da insegurança ou da falta de apoio ou das circunstâncias, é como se o luto não completasse. O luto é fechar a cicatriz, fechar a ferida. Isso é o luto. Vivenciar o luto por completo é curar a ferida passada. Quando a gente não olha, acolhe, dá esse tempo, foi 2 minutos, foi 3, 5 minutos. É que eu aprendi isso não na constelação, eu aprendi na comunicação não violenta, ano passado. Ah, sim, esse é um curso que eu quero fazer muito. É. E o curioso é que eu participei de um grupo de CNV e a abordagem era mais teórica, assim, de você ficar falando do assunto e não praticar. E aí, quando eu falava assim, de forma teórica, o que você enluta? Ah, eu enluto a corrupção, eu enluto a injustiça, mas isso ainda é racional. Daí eu fui para uma vivência, uma imersão, aí era a parte prática. Aí, dentro da experiência, a gente fez o luto, que foi o que a gente acabou de fazer. Olhar para a dor, sentir ela, reconhecer que ela está ali, dar boas-vindas, falar para a nossa criança que a gente está aqui. Existe uma necessidade de segurança. Normalmente, Uhum. a sensação de desamparo é sentir que faltou segurança, faltou apoio. Eu nunca Como? tinha relacionado isso. Veio Hum. agora tu falando, que me veio isso na cabeça, por conta. Esse abuso já tinha aparecido, mas eu não tinha relacionado esse amor interrompido, porque de certa forma foi, né? É como se o amor interrompeu e por isso eu fui abusada. Tipo, abriu É, espaço para que eu sofresse o abuso, entendeu? sim. Uma coisa que você pode experimentar mais é pensar assim que a sua mãe cuida de você através de você. Que pode ser que a criança sentiu que a mãe não estava cuidando, porque ela estava doente. Uhum, O olhar é assim, é que tudo que houve já aconteceu, então foi certo como foi. Mas ainda uhum. assim tem uma dor, então eu preciso cuidar da dor. Quando eu cuido da dor hoje, então, quando eu falo para minha criança, no meu caso, a minha irmã nasceu 4 anos depois. Eu era o centro das atenções, quando a minha irmã nasceu, eu me senti esquecido. Então foi uma dor com 4 anos de idade, de abandono
E de alguma forma ficou uma dor. Daí o meu luto é o luto dessa dor, de não ser visto, de não... E não é que eu não fui visto em nenhuma medida. Tinha algum cuidado, só não tinha o foco Atenção aqui, total. a atenção que tinha antes. Além disso, as pessoas são diferentes. Eu sempre fui muito de querer entender as coisas, de ter essa, vamos dizer, de gostar desse mundo interno, de entender o sentido das coisas. E, às vezes, as pessoas que estão à volta não têm esse interesse. Então, elas não cuidam da sutileza. É como se fosse, se deu comida, se deu cuidado, se mandou para a escola, tá cuidado. Como se fosse cuidar de, sei lá, como se fosse o cuidar do corpo. Então, nem todo mundo tem essa consciência de que tem o eu emocional e a questão da presença, da disponibilidade, do escutar, do ter um interesse comum, passar algum tempo de qualidade, mesmo que curto, não precisa ser muito tempo. E como ficou, Vera, depois que olhou, fez o Não, ficou mais luto? leve, ficou mais leve. Eu estava com o coração muito acelerado, já está diminuindo, Hum, assim, já está passando. sim. Sempre que vier memórias, porque às vezes outras situações podem ativar outras memórias, é sempre importante esse acolhimento. Tá tudo bem sentir, foi do jeito que foi, e esse não estar sozinha é importante para a criança, porque o sentimento é de abandono, de, de indisponibilidade da mãe ou do pai. Não poder contar, não poder pedir ajuda, não querer ser um problema por ver a mãe ocupada, o pai ocupado, ou por levar uma vez, pedir algo e gerar um transtorno. Aí, não vou É pedir mais. totalmente inconsciente, né? Porque isso nada eu trago para minha consciência. Sim. Eu não, de verdade, assim, conscientemente eu não senti isso. Eu senti o lado do abuso, mas não essa parte da mãe doente que não me cuidou. Isso é Ah, totalmente inconsciente. sim. É que necessidade de segurança está por trás do medo. O medo preserva a vida, a segurança da vida. Então, quando a gente sente muitos medos, além da conta, uma parcela desse medo costuma ser do pai e da mãe, que a gente pegou para a gente. Quando a gente devolve para eles, a gente fica só com o nosso medo, aí é cuidar da necessidade de segurança. A necessidade de segurança e de ser visto é muito próximo. A necessidade por trás da tristeza é de ser visto, de pertencer, quando a gente fala de pertencimento, que é uma das ordens do amor, um dos princípios sistêmicos, o pertencimento é o ser visto, é o fazer parte. E muitas vezes excluídos na família trazem uma tristeza que permeia as relações. E aí formas de fugir da tristeza são o trabalho em excesso, comer em excesso, sociabilização em excesso, os excessos. De forma geral, drogas são formas que a gente encontra, que as pessoas encontram, de evitar contato com a tristeza. Então, alguém mais? A gente olhou então para a exigência e fez o luto. Alguém mais fez junto o exercício do luto? Como foi? Ninguém mais? Se quiser escrever, pode escrever. A Vilma escreveu: senti-me de abandono. A dor de abandono, e aí cuidou da dor? A Janaína fez junto. Legal. E como foi, Janaína? Mudou algum sentimento? Ficou mais leve? A gente está indo para a parte, então, do... Foi libertador, a Janaína escreveu. A gente está indo, então, para a parte, assim, do fechamento. Fechamento quer dizer, vai ter mais um exercício, momento de partilhar. A ideia é completar a vivência até umas 9h30. Então, temos uns 20 minutos ainda. Bom, eu vou recapitular as ordens do amor. São 3 as ordens do amor. Equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. O dar e receber no mundo interno, e aí isso eu não li em livro nenhum, é a minha experiência, minha busca interior. Então, acho que cada pessoa que trabalha com constelação, ao longo do tempo, vai desenvolvendo a sua maneira de trabalhar. E, para mim, eu fui para esse lugar das emoções básicas, porque para mim é muito natural trabalhar com elas em tudo que eu faço. Todo atendimento que eu faço, eu passo pelas emoções básicas.
E eu tenho uma formação em constelação, eu dou uma formação em constelação que é online, em aulas gravadas, e tem as aulas ao vivo. E um dos módulos desse curso é sobre as emoções básicas, como usar ela nos atendimentos. Então, naturalmente, eu fui para esse lugar para trabalhar em mim e por ver que facilitava muito o trabalho. E aí, o que eu estou trazendo, o dar e receber, ele tem a ver com o amor interrompido. Porque que é o amor interrompido? Eu pedi, eu busquei e não estava disponível. Então, eu busquei, eu pedi, e aí eu não recebi. E aí eu não quero mais receber. O que eu vou fazer para não... Já que eu não quero mais receber porque dói, o que eu vou fazer? Não vou pedir mais? Se alguém me der, eu aceito, mas eu não vou pedir. Então, eu vou ficar independente, vou me esforçar, vou fazer tudo certo para não precisar pedir. Só que isso se torna uma dor do nosso lado que pede. O nosso lado que pede é a criança. Você vê que a gente voltou para a criança? O nosso lado que pede também é o feminino. Ou é que eu estou colocando pedir e receber como junto. É que se a gente não pedir, não recebe. O dar é o fazer. É o oferecer. Então, dar e receber, você pode entender como dar e pedir. É porque receber parece passivo, né? Eu posso receber sem ter pedido. E eu não estou vulnerável. Eu quero destacar essa diferença, que receber, eu estou ali parado, alguém me dá, eu recebo. Eu não pedi. Não é a mesma coisa do que pedir. Eu até acho que deveria ser dar e pedir. Porque receber, não necessariamente a gente tem uma dor em receber, mas certamente a gente tem uma dor em pedir, quando a gente vivencia a indisponibilidade na infância da figura paterna-materna. Tá, Então, mas o dar e receber... aí essa dor de pedir significa o receber o não. Isso. Que é a Tá, dor de não ter recebido. É que receber e pedir tá no mesmo campo, assim, de significado. tá. E quando a gente não quer receber, tá? Quando a gente procura não receber, como nem tu disse, a gente fica mais sozinho, dá conta sozinho, a gente acaba dando demais ou não tem nada a ver? Faz sentido para mim. Que a Porque adaptação, porque eu vejo. a adaptação à dificuldade de receber pode ser duas. Uma pode ser cuidar dos outros, fazer, na expectativa de que as pessoas retribuam, e às vezes a gente não quer, mas aí a gente está também desequilibrando a hierarquia, a gente está colocando maior que os outros. A posição de dar é a posição de quem é maior. Entre pais e filhos, ok. Mas entre os demais, a ideia seria deixar a pessoa devolver. É que a gente só se apropria daquilo que a gente investe tempo. Se a gente recebe sem ter feito nada, existe um sentimento de, às vezes, de não ver valor. Aquilo que a gente investiu tempo, energia, a gente tende a valorizar mais. Aquilo que a gente recebeu sem esforço até pode ser mais importante, mas não recebe a mesma valorização. Então, a adaptação à dificuldade de receber ou pedir, que eu estou colocando que é junto, é que a ordem do amor chama dar e receber. E aí eu estou dizendo, dar e receber no sentido de dar e pedir. Dar, oferecer e pedir, tomar. Inclusive, no alemão, eu já vi tradução de tomar. Tomar tem a ver com pedir. Já vi tradução dar e tomar. Tomar faz mais sentido do que receber. É que tomar parece que a gente está tirando a força. Mas é o tomar de pedir. É o tomar de buscar. Então, dar e tomar. Tem livros Nesse caso, eu não sei pedir, tá? E aí eu sei dar. Eu dou bastante, mas eu não sei pedir. Isso para mim é como se eu quisesse equilibrar, tipo assim, eu não dou, eu não peço, mas então eu dou demais ou não tem nada a ver? Então, é que dar coloca você na posição de credora. Receber coloca você na posição de devedora.
Entendeu? A posição de devedor, de pequeno, faz a gente entrar em contato com a dor que a gente não cuidou ainda. Então, a dificuldade de receber fala para a gente olhar para a nossa criança e cuidar dela. Então, olha que interessante. Eu acho que você falou que a sua criança se sente amada a 8, né? Mas pensa assim, ó. Então, tem uma criança que se sente amada a 8, mas olha para a criança que tem dificuldade de receber. Essa criança que tem dificuldade de receber, ela não se sente amada a 8. Entendeu? É como se fosse assim, ó. A Vera boazinha, que faz, que ajuda, que contribui, essa é amada a 8. Porque ela faz e é reconhecida. Mas a que precisa receber, ela não está se sentindo amada. Qual que é o convite? Olha para essa criança que tem dificuldade de receber. Ela que precisa de amor. É para ela que precisa direcionar. É por isso que eu falei, quando a gente usa a frase você é amado ou eu te amo, a gente pode estar falando com uma parte diferente da parte que precisa ouvir. Então, direciona para a criança que não se sente merecedora. Por muito tempo, eu tinha dificuldade de impedir. Então, quando eu estava no... Exemplo, eu participei de uma corrida, teve uma meia maratona de São Paulo, e eu participei como pipoca. Pipoca é quem corre a corrida sem ter se inscrito. Eu pensei, eu não tive tempo de treinar, então não vou me inscrever. E mais gente fez isso também. Mas antigamente, eu ficaria desconfortável de pegar água no caminho. Mas eu peguei no quilômetro 7. Foram 10 quilômetros de corrida. O meu desconforto em receber, talvez, fez eu não pegar logo no começo a água. Mas eu só senti sede mesmo. Lá no quilômetro 7 eu senti a água, sede, aí eu peguei o copo de água. Aquele copinho de 200 ml de água. Mas o que eu quero dizer com isso é que a dificuldade em receber ou pedir, que é a mesma coisa, a gente pode buscar compensar se colocando como grande, ignorando a nossa necessidade de receber. Só que isso vai manter a dor. Qual o caminho para poder curar essa dor? É a gente olhar para essa dor. É a gente ficar do lado da nossa criança e falar para ela, você pode receber. Tá tudo bem, eu faço por você. Ou eu vou junto com você pedir. É esse dizer para essa criança que não se sente amada que ela é amada. E que você fica do lado dela, não importa o que aconteça. Entendeu? É direcionar para essa. É que essa não se sente amada. Aí precisa de uma atenção especial. Respondido? E para completar. Então, a dor de não ter recebido é a dor de pedir e de receber. Aí a gente pode ter duas adaptações. Eu estou completando que eu não falei a segunda parte. Então, a primeira pode ser fazer muito pelos outros, porque aí recebe reconhecimento e aí recebe amor. Porque, no fundo, o que a nossa criança quer é receber amor. Então, eu faço para receber amor. Essa é uma adaptação, que é a que você falou. A outra pode ser, eu não preciso de ninguém. Eu não faço por ninguém e me viro sozinho. Entendeu? É como se fosse é o bonzinho, que faz o que os pais esperam, o outro pode ser o rebelde. Que pode ser um rebelde que ou faz tudo errado, ou que faz tudo certo, mas faz do seu jeito. Então, só para poder mostrar que tem duas adaptações. Tem a de atender a expectativa e tem a de fazer o contrário. Tem a de cuidar dos outros e tem a de cuidar só de si. Ou de ficar independente, por achar que não pode contar com ninguém. Ok? Isso já está mudando bastante, né? Eu já tenho olhado para isso, assim. Então, hoje eu consigo receber mais do que eu recebia antes. Hoje eu consigo pedir auxílio, coisa que eu não pedia antes. Então, já está assim, já está encaminhando, mas era assim, era bem assim. Sim. E a gente vai descobrindo camadas. Conforme a gente vai tomando consciência e vai se desafiando, vai surgindo novas camadas. Então, a gente falou do amor interrompido. E aí, eu falei do dar e receber, né? Dar e receber dentro da gente. A hierarquia está junto com o dar e receber. Porque quem dá está se colocando como grande. Quando a gente dá, a gente está grande. Quando a gente recebe, a gente está pequeno. Então, o dar e receber, de alguma forma, é essa alternância entre fazer e receber. Que é, entre iguais, o ideal que tem esse equilíbrio. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Isso vale para dentro da gente. O quanto eu equilibro? O quanto eu dou para mim
e dou para os outros. Eu consigo dizer não para alguém que me pede algo? Porque se eu não digo não, eu fico incomodado. Eu percebo isso comigo. Alguém começa a me fazer perguntas e exemplo, alguém começa a demandar, pedir, e aí eu vejo que está demais do que eu gostaria. Se eu não me posiciono e falo, ó, tá bom, aqui é o limite, eu fico incomodado comigo. Aí eu fico remoendo depois aquele incômodo, só porque na hora eu não me posicionei. Passou do limite, e às vezes o limite era só ter me posicionado, tipo, sei lá, tá bom aqui. E por último, o pertencimento. Eu identifico o pertencimento como o oposto de pertencimento são as exclusões, são os excluídos. Pessoas falecidas, esquecidas, os segredos de família muitas vezes estão no contexto dos excluídos. E o efeito de excluídos tem a ver com a tristeza. Para mim, hoje é tão gritante essa questão da tristeza, do medo e da raiva, que eu não consigo não ver isso. E ao mesmo tempo, o olhar precisa ser de acolhimento. Eu preciso acolher a tristeza. Eu preciso reconhecer que a tristeza, ela faz parte. Não tem como eu ignorar ela. Eu falo isso porque quando eu aprendi constelação lá em 2011, 12, eu via que às vezes a constelação levava muito tempo. E muitas vezes o cliente representando lá, ele não conseguia fazer o movimento. Aí ficava ali esperando que o movimento se fizesse. Como na época eu já conhecia a PNL, eu fazia tirar o foco. Eu pedi para a pessoa mudar de caminho, dar a volta, voltava, ela conseguia fazer. Mudou o foco, ficava mais fácil. Só que isso era o que eu fazia com a PNL, não com a constelação. Assim, eu juntava o conhecimento de uma área com a outra. E aí, depois que eu entendi a questão das emoções básicas, quando eu trabalho a tristeza e o medo, o movimento já acontece. O que eu quero dizer, muitas vezes, é a dificuldade de lidar com o que a gente sente. A barreira para a mudança que a gente quer. Exemplo, a mágoa é uma tristeza que eu não quero lidar. Eu guardo uma mágoa para não lidar com a tristeza. Quando eu acolho a tristeza, a mágoa desfaz. Eu levei muito tempo para entender isso. Eu fui entender essa questão da mágoa com a constelação em 2011, que foi o meu tema que me trouxe para a constelação. Então, eu falei das 3 ordens do amor, dar e receber, hierarquia e pertencimento. Então, como cuidar da criança interior? Aí foi bom o que a gente desenvolveu juntos na vivência, porque a gente chegou no ponto assim, não é a pergunta inicial que eu fiz, quanto a sua criança se sente amada por você? Primeiro eu perguntei, como reconhecer quanto espaço a sua criança tem na sua vida? Primeiro foi essa pergunta. Depois a pergunta virou o quanto a sua criança se sente amada. Aí teve várias respostas. Ah, não sei como saber. 5, 8. Daí a gente trabalhou o olhar para a criança e conectar com ela no momento. Depois a gente trabalhou o exigente. A gente fez isso no meio da vivência. Logo depois, a gente olhou para o amor interrompido e fez o luto da dor passada, não resolvida. Então, qual que é, eu vou dizer assim, o caminho para dar espaço para a nossa criança interior? Olhar para a parte que ainda não foi cuidada. Olhar para a parte que ainda não se permite receber, quando ainda tem. Então, se existe uma dificuldade de receber, quais são qualidades da criança? As qualidades associadas à criança normalmente são criatividade, curiosidade, autenticidade, não julgamento. Tem até a passagem da Bíblia, né, que as crianças vão se aproximar de Jesus, os apóstolos lá, de discípulos não deixam, ele fala, deixai vir as crianças, porque é delas o reino dos céus. Você pode olhar essa passagem como a questão do não julgamento, com a presença no aqui e agora, com essa despreocupação saudável. Despreocupação saudável é o foco no agora. Quando a gente fez o exercício de observar o corpo, observar as sensações, esse movimento é o movimento de trazer a atenção para o agora. E aí, para fechar, o que eu vou trazer é o quanto é fácil manter a atenção agora? É fácil? 100%? Ou às vezes a mente fica tirando para depois,
para outras distrações, talvez o celular que está perto. O quanto é fácil. E faz sentido que quanto mais a gente acolhe as nossas emoções, cuida da nossa criança, mais fácil a gente ficar mais presente no aqui e agora. Faz sentido? Bom, então, agora o convite é compartilhar como foi a experiência da vivência e o que você leva de mais importante. Quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Quem quiser escrever, também fica à vontade. Então, a gente está fazendo o fechamento assim, os 5, 10 minutos finais. Então, pergunta, como foi a experiência da vivência e o que você leva de mais importante? Posso falar? Pode. Bom, primeiro que eu descobri que a gente deve olhar para a criança não de uma forma só, né? Não de um prisma, mas de mais de um prisma, né? E o que eu levo aqui como é que eu vou te dizer assim? É olhar para isso com amorosidade, sem julgamento, né? E tranquilidade, né? Poder usar isso no dia a dia. É isso, para trazer mais leveza, para assim, uma parte da criança eu já vinha tratando, mas eu não olhei para essa outra parte que foi do receber. Eu não conectei com isso, né? Então, olhar para isso agora e desbloquear, né? Tudo no geral, né? Ou pelo menos olhar para mais coisas que eu não estava olhando, né? Então, sou muito grata por esse olhar aí que eu não tinha nem ideia, né? O amor interrompido e outra é isso, é poder descobrir, descobrir não, mas trazer essa memória tão importante que eu não tinha me dado conta disso. Eu acho que isso para mim foi fundamental. Sim. Muito bom. E a questão também de ser essa companhia, ser essa pessoa que cuida, ser a mãe para essa criança. A mãe que não teve disponível, a mãe continua em você e aí faz esse movimento. Sim. Tanto no Sim. receber, quanto no pedir, quanto no não estar sozinha, por estar com você mesmo. É isso aí. Legal. A Rosileide escreveu. Foi ótima, nota 10. Percebo que preciso olhar mais a minha criança, olhar o que ainda nem imaginava que precisava. Uma coisa que a gente pode fazer para perceber o olhar para a criança é o olhar para a nossa sensibilidade, para a nossa subjetividade, para as nossas necessidades, para a necessidade de cuidado. A questão principal é o autocuidado. Então, é importante ter esse olhar com alguma regularidade. Se puder ser todo dia, melhor. É que quanto mais a gente mantém esse equilíbrio entre o externo e o interno, melhor. E como saber que a gente pode cuidar melhor da criança? É observando o que vai acontecendo no dia a dia. Às vezes, os incômodos que surgem são só sinais para a gente cuidar de alguma coisa que a gente ainda não cuidou. Quem mais? Deixa eu ver. Ingrid, criativo. Me deu o que pensar e uma perspectiva diferente para esse olhar da criança. Achei ótimo esse paralelo que você fez das leis. Vou rever e me aprofundar mais para entender sua construção. Cadê? Mais alguém? Mais alguém? Quem tiver interesse, eu dou uma formação de constelação familiar para sessão individual. E aí é a forma como eu pratico a constelação. O sessão individual, eu trabalho com as imagens internalizadas, mas a mesma coisa que se faz no curso, se pode aplicar com bonecos. É que a imagem internalizada funciona sempre. E em 2 meses você já aprende a fazer constelação, porque a minha forma de ensinar é prática, então você já tem exercício, você já pratica, e também tem a parte das mentorias. Então tem 8 módulos de aulas gravadas, mais os módulos bônus. Além disso, tem as mentorias de práticas, supervisão, são 4 mentorias. Uma que você pratica o conteúdo do módulo 1 a 4,
pratica o módulo 5 a 8, daí a terceira mentoria, uma por mês. É sobre prática e supervisão, e a última é sobre como vender o atendimento. E só para ter uma ideia, um cliente que você venda no formato que eu ensino já paga o valor do curso. Para saber mais, eu envio depois, eu envio por mensagem no WhatsApp as informações. E eu contratei uma agência de marketing que vai fazer o lançamento para mim. Antes eu ficava tentando fazer o lançamento e não dava muito certo. Eu até sei fazer anúncio, mas não dá para dar conta de tudo. E aí uma coisa diferente que eu fiz, eu contratei faz 2 semanas. E aí eles têm toda a equipe. Alguém de tráfego, de copy, da página profissional, a estratégia, é coisa que eu nunca tive antes. Mas a melhor coisa que tem é contar com pessoas, né? Que pessoas são recursos. E é isso. Tu usa bonecos? Tu usa o quê? Eu trabalho com a imagem internalizada. E o que é isso? Então, ó, eu uso os bonecos. Eu no meu atendimento, eu vou atender alguém que eu nunca atendi antes. Às vezes a pessoa é muito racional. Quando a pessoa é muito racional, ela olha para o boneco e não sente nada. Eu era assim. Eu não sentia nada com o boneco. Então, os meus atendimentos, inicialmente, eu fiz a formação em 2011 e 2012, então, na época, eu atendia presencial. E não usava os bonecos. É que tem uma forma de fazer a constelação que é igual eu fiz com os movimentos. Quando, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa que é um desafio para a gente sente a relação. Quando eu trabalho essa relação, eu tô fazendo a constelação com a imagem internalizada. Quando eu pedi, pensa na criança interior. Pensa na criança entendi. interior, onde ela está? Ela está perto ou longe? Ah, está longe, traz para perto. Isso não é uma meditação guiada. Meditação guiada é quando você faz uma coisa só igual para todo mundo. E aí, normalmente a pessoa que está guiando vai conduzindo como se fosse unidirecional. A forma como eu faço, eu estou recebendo feedback e estou ajustando conforme eu vejo as pessoas. E esse é um formato que eu uso na vivência. Mas no atendimento individual, quando as primeiras sessões, primeira, segunda, terceira, eu trabalho com acompanhamento de 10 sessões. Mas a primeira, segunda e terceira, quando eu não sei ainda como é a pessoa, eu prefiro trabalhar com a imagem internalizada porque sempre funciona. Quando eu coloco o boneco, a pessoa não sente nada. Aí o que eu faço? O que eu fazia antes? Tá bom, então vamos voltar, não preciso usar o boneco. Já aconteceu de eu colocar o boneco, a pessoa não sentir nada. Eu não insisto. Tem gente que insiste. É aquela história, quando só conhece constelação e só tem os bonecos, não tem o que fazer. Vai usar o que tem, tá tudo bem. Aquele princípio, quem é martelo, todo problema é prego. Né? Ou quem é prego, tem uma expressão assim que eu não lembro. Mas a imagem internalizada sempre funciona. Sempre funciona, para a pessoa mais racional que seja. A imagem internalizada sempre funciona. Então, eu trabalho primeiro com a imagem internalizada, eu faço isso 1, 2, 3 sessões, e aí eu experimento com os bonecos. E uma coisa que eu faço é assim, sabe a imagem da criança que você pensou, estava longe ou perto, ou do pai ou da mãe? Pensa aqui a imagem. Pronto, conectou, entendeu? Eu trouxe da Entendi. imagem para cá. Aí eu consigo aproximar. E hoje eu sinto o boneco mexendo. Lá em 2011, 12, eu não sentia nada com o boneco. Eu falava assim e falava. Eu falava para o constelador, vou falar porque você está dizendo, eu não estou sentindo nada. Aí falava, o que mudou? Nada. Hoje eu seguro o boneco, eu sinto ele andando. Eu não sinto o que o boneco está sentindo, assim, na maioria das vezes. Mas eu sinto se ele aproxima, se ele afasta. Eu sinto se ele não chega na mesa. Às vezes o bonequinho está flutuando. E quando eu estou facilitando, eu vou comentando esses movimentos que eu percebo. E às vezes vem uma fala. É muito curioso. É muito curioso que... Eu não sei explicar como, mas pela É porque tu tá prática no foi... campo, né? É? É. E sabe o que foi curioso? Por muito tempo eu resistia, eu não tinha vontade de facilitar com o boneco. Até 2020, eu acho. Aí uma cliente falou, eu quero fazer com o boneco. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu fui pegando, eu fui ficando confortável com o boneco. Até o da água eu tenho. Eu tenho a tigelinha com água e o que flutua. E eu sou muito questionador. Talvez por isso que eu não sentia os bonecos, porque eu questiono muito. Mas é legal ver que o boneco na água, cada hora ele se comporta de um jeito diferente, é muito curioso. Aí eu ficava assim, mas será? Porque, tipo,
É muito curioso, que teve vezes que um ficou seguindo atrás do outro. Mas eu percebo que não é um movimento na água, não é um movimento que, como eu posso dizer, como se fosse uma pessoa. Ele é como se fosse uma tendência. Ele vai numa direção, como se fosse uma pedra jogada. Então, colocou o boneco, ele vai ter um movimento. Ele vai e para. Eu não vi ainda falar e ele mover. Mas eu já vi um seguir o outro. Aí, se você botar no meio de novo, ele vai ter outro comportamento. E é isso. Deixa eu Então, ver. tá. Legal. A Vilma escreveu saber que é preciso cuidar com mais amor da criança. Sim, é isso mesmo. A Rosileide, gratidão por todas as dicas interessantes. O Ailton, a lição maior é olhar para a criança interior. Vai além de sermos adultos e parar de fechar os olhos para o que mora dentro de nós. Isso mesmo, muito bom. A Janaína foi ótimo, muito bom, muito importante olhar para esse lado. Rosileide, Notre Dame já tinha lido. Então, boa noite, obrigado pela participação. Eu vou enviar mensagem para vocês no WhatsApp, falando do curso e sessão de clareza, tá bom? Então, Tá bom. obrigado, bom Obrigadão. descanso. Até mais. Igualmente. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.